mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O turismo representava no ano passado mais de metade das exportações de serviços e quase 1/5 do total das exportações portuguesas. Empregava mais de 1/10 dos trabalhadores e representava mais de 1/10 do PIB, com um ritmo de crescimento impressionante. Portugal estava no topo dos países onde o turismo mais contribuía para a oferta interna, logo atrás da Croácia e de Malta. E começava a diversificar a procura com um grande crescimento nos mercados norte-americano e brasileiro. Repararão que falei sempre no passado, porque aconteceu um terremoto no mundo e no país chamado coronavírus. E se há setor que parece ter ficado soterrado, é o do turismo, principal responsável para a recuperação económica dos últimos anos. Ninguém se arrisca a prognósticos, até porque ninguém sabe por quanto tempo se arrastará esta crise de saúde pública. Certo é que a concorrência no meio da tragédia será impiedosa. E isso já se sente na guerra das fronteiras, onde a Europa se mostra, mais uma vez, incapaz de garantir regras comuns. A decisão do Reino Unido de impor uma quarentena a quem venha de Portugal foi a que provocou um abalo maior pelo impacto imediato que tem no Algarve. E não vale a pena esperar alguma justiça quando países com péssimos números limitam a entrada de quem os tem melhores ou quando há quem esteja a mentir ou a manipular nas suas estatísticas. É uma luta pela sobrevivência e até as diferentes regiões do país parecem estar dispostas a travar entre si, com o Algarve a responsabilizar Lisboa pelo desastre e a Madeira a procurar um estatuto de exceção junto dos ingleses. Com o mundo parado, as companhias aéreas entraram em crise. O controle público da TAP tornou-se inevitável para impedir a falência de uma companhia em que os seus acionistas privados não estavam dispostos a investir neste momento. Sobre este caso, instalou-se um debate sobre a necessidade de Portugal ter uma companhia de bandeira. Também sobre isto é importante ouvir os responsáveis pelo setor do turismo, um dos que seria mais afetado pela falência da TAP, ou não. Certo é que se esta pandemia se prolongar, irá mudar o turismo como o conhecemos hoje. E não é certo que Portugal esteja em condições de fazer a reconversão que pode ser necessária. Para discutir o naufrágio no momento em que o Titanic se afunda, convidei Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal e, obviamente, empresário do setor. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Está quantificado o impacto que a pandemia teve até agora no setor do turismo? Em perdas de rendimentos, de emprego, empresas que fecharam? Já é possível fazer alguma radiografia da dimensão da tragédia? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer podermos debater estas ideias e já há alguns números que eu penso que era importante partilhar. Em primeiro lugar, antes de Covid, janeiro e fevereiro, os 3 indicadores que normalmente são mais utilizados, número de turistas, número de dormidas e receitas, estavam a subir de 10% a 12%, os 3 indicadores. Portanto, tudo indicaria que iríamos ter mais um ano extraordinário para o turismo. Em março, com o Covid, as receitas turísticas baixaram para 55%. Em abril, primeiro ano completo, primeiro mês baixaram completo... Para 55%. Não é baixaram 55%, baixaram para 55%. Para 55%. Não, baixaram 55%. Ok. E mais, e em abril, primeiro mês inteiro de Covid e último dado disponível pelos dados de maio, o Banco de Portugal e o Instituto Nacional de Estatística ainda não os produziram, em abril, eu chamo a atenção para este número, baixou 97%. Ou seja, o turismo desapareceu. Parou completamente. Está paralisado. 97%. É muito perto de 100. E os números de maio dificilmente serão melhores do que esses? E os números de maio dificilmente serão diferentes destes, eu diria que vão ser iguais. É possível que em junho e julho, com a procura interna, haja alguma pequenina recuperação, não? Esperamos que haja, esperemos que o fim do ano corra melhor, mas a Confederação fez um estudo há 3 semanas, um projeto que para nós era importante para termos uma noção de quanto é que o ano iria baixar. E como todos os nossos associados, desde as companhias aéreas aos aeroportos, à hotelaria,
e as agências de viagens são os produtores desses números, a nossa conta deu que iríamos baixar 50% a 54% antes de ingleses. De sexta-feira. Antes desta história dos ingleses. Antes das histórias dos ingleses íamos baixar 50% a 54%. Agora vai baixar mais. Porque, como sabe, os ingleses são muito fortes no verão, são o nosso principal mercado e muito concentrados em Algarve e Madeira. Aí a gente já vamos. Portanto, a isso. estes são os maus números que, infelizmente, temos para partilhar. Acha que parte desta perda pode ser estrutural, pode ser definitiva? Eu sei que quer fazer futurologia, mas olhando mais ou menos para o cenário que temos pela frente. Não, vamos lá ver, eu dividiria a pergunta em duas questões. Primeiro, eu futurologia não sei fazer, mas sou daqueles que acha que a maior parte do turismo, nomeadamente o de férias, não vai ter alteração. Turismo é experiência, implica deslocação, implica viagem. Já no turismo de negócios, aquela reunião que se ia a Paris num dia e vinha-se no próprio dia ou no dia a seguir, essa vai via Zooms, Microsoft. As pessoas habituaram-se a outro tipo de... As pessoas habituaram. Não é a mesma coisa, mas eu acho que algumas reuniões são evitáveis. No turismo, não. No que diz respeito ao estrutural, não. Se não houvesse Covid, relembro, janeiro e fevereiro, depois de 8 anos de crescimento sucessivos, mas mais 10 e mais 14%. Mas temos que ter em conta uma coisa, é o efeito psicológico, não é? As pessoas vão ter medo durante mais tempo do que o tempo que isto dura, não é? Pronto, então a minha frase é, em pressões normais de pressão e temperatura, ou seja, ou com uma vacina, ou sem medo, ou com confiança, em condições normais, o turismo irá continuar a ser a indústria que mais cresce, porque cada vez nós vivemos mais, cada vez há mais dinheiro no mundo e pensemos só na classe média chinesa. Que vai continuar em princípio a crescer, vamos ver, não é? Que contributo está a dar neste momento de crise, que sinais é que tem? O verão veio agora, portanto só poderão provavelmente fazer esse balanço mais no fim do verão, que o mercado interno pode dar ao setor. Acha que vai haver alguma durante julho e agosto? Vai ser significativo? Vamos ver. Porque também há uma queda na procura interna, não é? Em termos globais, em termos normais, o mercado interno representa 30%, o que é bastante importante e nunca se fala nele. E é extremamente importante. Quando dizemos os portugueses redescobrir Portugal, não é nada redescobrir. Os portugueses gostam de Portugal e fazem muitas férias no Algarve, na Madeira e nos Açores. Também porque os portugueses não têm muito dinheiro e, portanto, também viajam menos do que os outros, não é? Sim, mas não será só isso. Não será. Mas esse é que é o problema, é o dinheiro neste momento, porque não nos podemos esquecer da situação que existe. Estou a pensar no layoff, há mais de 1 milhão de trabalhadores em layoff. O layoff implica 1/3 de perca do rendimento, portanto, eu acho que o rendimento... Isso, e as pessoas não saberem o que é que vai ser o futuro, que tendem a cortar nas férias, não é? Razão pela qual, há muitos anos esta parte, que não subia tanto a poupança dos portugueses. Portanto, por ganharem menos por um lado e por estarem a poupar mais por outro lado, eu diria que não prevejo um aumento grande das férias dos portugueses. Acho que aqueles que o faziam vão manter, até porque os preços não subiram e, portanto, é uma... Até devem ter descido um bocadinho, não? Ou com menos só os de last minute, porque não tinham baixado até agora. Não, agora é evidente se marcar umas férias para a semana, mas isso também aconteceu ano passado. É uma casa que não está vendida, é um hotel que não está vendido. Só que agora há mais não vendidos, já só por isso. É isso, agora há muito mais. Os que esperaram vão ter melhor preço, nomeadamente com os cancelamentos que vamos ter, que já estamos a ter de ingleses, exato, mas já lá iremos. Já. Vamos lá exatamente agora. Como é que olha para a guerra, para esta guerra de fronteiras? Deixemos a história do Reino Unido por enquanto de parte, porque eu queria tratar especificamente dessa pelo impacto que tem. Pensa que concorrentes nossos como a Grécia e a Espanha estão a fazer uma gestão política dos números? Olha, eu retirei uma frase, aliás foi a única que escrevi, aqui da sua introdução, que não sei se me vai cobrar direitos de autor ou não, mas vou utilizá-la. Eu cobro sempre. Pronto, então aí primeira notícia. É um empresário, tem que cobrar, não é? Exatamente. Não a concorrência será impiedosa. Esta frase diz tudo. E isto vai acontecer, isto está a acontecer e já aconteceu. Independentemente de... vamos lá, deixe-me ir um bocadinho mais atrás para dar aqui um bocadinho a panorâmica de como é que eu acho que nós chegámos até aqui, até porque nós amanhã vamos ter uma reunião com todas as forças ligadas ao turismo e é um bocadinho a minha apreciação.
Eu acho que hoje é dia 8, só para as pessoas não sabem quando estão a ouvir. Amanhã é dia 9 amanhã, de julho, dia 9, teremos uma reunião com o Turismo Portugal, a Secretaria de Estado do Turismo, o Ministro da Economia e o Primeiro-Ministro, para a análise do que é que se está a passar. Ora bem, eu acho, é uma opinião pessoal, só me compromete a mim, que o Governo esteve bem no início desta pandemia. Como também disse na sua introdução, isto foi um tsunami que se abateu sobre nós e, portanto, o que é que houve que fazer? Stay at home, parem. Lança-se a ideia do layoff, uma excelente medida. Já sei que foi muito criticada, teve alterações, tudo bem. Não estávamos preparados. O que é facto é que o layoff existiu e correu muitíssimo bem. Houve uma série de medidas de apoio à economia extremamente importantes e eu tenho que destacar o 1,7 mil milhões de medidas específicas para o turismo. E finalmente as medidas muito importantes, que não podemos esquecer nunca, o nosso tecido empresarial, nomeadamente o turismo, é pequenas e microempresas. E houve umas medidas justamente peças do Turismo de Portugal que ajudaram milhares de empresas e que deu muito jeito. Portanto, eu saudei e parabenizei o Governo no início deste Covid. Já o mesmo não posso ser agora. Desde aí, o que é que nos aconteceu? Ora bem, primeiro, acho que tentámos encontrar um milagre onde eu não o vi. E acho que se facilitou demais a vida. Começámos a dar uma ideia aos portugueses que isto afinal não estava tão mal como isso. E começámos a desconfinar cedo demais e a dar ideias completamente erradas. Demos ideias erradas na minha modesta opinião. Consigo, mas não concordo. Não é do governo estar bem ou não. Pronto. Em relação ao confinamento e ao desconfinamento. Pronto, admito, temos que ter contraditórios. Mas até eu acho mesmo que há vários países a aldrabar nos números. Pronto. Talvez. Eu olho para o número de mortos do Reino Unido e não bate a bota com a perdigota. Eu só acho que não é fácil. Eles têm o mesmo número de casos que nós por 1 milhão de habitantes e têm 650 mortos por 1 milhão de habitantes e nós temos 160. Há qualquer coisa aqui que não está certa, mas pronto. Mas no desconfinamento estas ideias, pronto, são muito eu não acho que o Governo eu não acho que o Estado português deva mentir nos números, não acho que o problema está em quem mente, não está em quem não aumenta. Sim, mas dito isto, por exemplo, demos uma ideia, em minha opinião, errada às forças de segurança. Não se deve fazer pedagogia, deve-se exercer a autoridade. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós fizemos tudo por causa dos ingleses, Secretaria de Estado, etc. Eu nunca dei tantas entrevistas para jornais ingleses, para a BBC, O que é que eles me diziam todos particularmente? Uma das coisas que aconteceu foi a quantidade de vezes que se viu a festa em Lagos. Isto não pode acontecer. Deve ter sido tantas como às vezes a gente viu a abertura dos pubs agora em Inglaterra. Eu sei, mas estamos a discutir não a nossa ida para lá, mas a vida deles para cá. Claro. Esse é que é o problema. É aquela coisa que eu disse agora há pouco tempo, nós não queremos que haja infectados portugueses para poderem vir os infectados ingleses, porque têm mais dinheiro. Mas isso aí também, mas eu tenho resposta para isso. Não há bela sensação. Isso é como a questão do alojamento local, quando apareceu, os bairros em que não se pode viver. Até disso vamos falar. Pronto, mas então eu vou-lhe dizer que a minha resposta é mesmo para isso. Eu estou a tentar descobrir, ainda não consegui, mas é um trabalho que eu vou tentar, como é que eu emprego 450 mil pessoas do turismo e arranjo 18 mil milhões de receitas sem os turistas. Ainda não descobri. Eu não estou descolado. Não, mas isso é o point. Eu estava aqui a tentar voltar a concentrar-me exatamente na gestão política dos números dos outros países e um problema de estarmos numa União Europeia que resolve não cumprir mais uma vez, sempre que há uma crise desaparece em combate. E poderia ser a União Europeia, já que estamos a falar de políticas de fronteiras internas, no caso do Reino Unido não, já são fronteiras externas, mas embora consideradas praticamente nem bem internas, externas são de facto ainda, e que seria bom nós garantirmos que, porque isto é um convite à mentira, esta concorrência que está a existir com os números é um convite à mentira. É muito difícil olhar para os números gregos e acreditar nos números gregos, quando nós sabemos, por exemplo, que a Grécia tem vários campos de refugiados em condições subhumanas e em que dificilmente é possível que o vírus não tenha lá entrado, não é? Portanto, mas estamos ambos de acordo que achamos que Portugal não deve mentir. Pronto. Sim. E portanto eu não também pode fazer nada em relação à mentira dos outros. E não podemos fazer nada, embora haja alguns países, como a gente ouve dizer, que se calhar têm mais dúvidas que possam mentir. Há situações que nós... Aquela permanente sessão todos os dias do telejornal das 8, todas as televisões, aquelas declarações...
Não faz sentido, pronto, também não faz sentido. Qual é o interesse daquilo a não ser estarmos ainda a prejudicar mais o que acontece? E, portanto, essas são situações que já deveriam ter sido alteradas, que não foram. Tem consciência que no dia em que o Governo deixar de fazer essas conferências de imprensa é porque está a tentar esconder a verdade. Estas coisas, a política é como os negócios. Acho que pode ser, pode ser uma vez por semana, não é preciso ser todos os dias, não precisamos estar todos. Nós entramos numa paranoia coletiva quando não tínhamos o primeiro infectado de Covid, estávamos paranoicos completamente. Eu pensei que ia dar um prémio o primeiro que aparecesse com o Covid. E o primeiro morto, então nem sei, acho que era uma festa. Acho que não vale a pena, nós temos muito esta tendência. Estava a dizer que acha que o Governo teve mal por causa agora nesta parte toda tem dado uma série de questões, por exemplo, isso para acabar essa questão, em relação aos apoios, neste momento já não há mais layoff, as empresas estão piores, e há outra questão aqui que também me parece que é um bocadinho importante e retendo nesta frase da concorrência impiedosa. É evidente que quer o Norte da África, quer o Sul da Europa, que nestes destinos de férias concorrem connosco, as Espanhas, as Itálias, as Grécias, as Turquias, os Marrocos, as Tunísias, etc. A concorrência vai ser impiedosa, porque há meses que não há turistas e fazem muita falta porque gastam e porque ajudam a economia, etc. Portanto, nós temos que também tentar ser impiedosos para conquistá-los. Agora, repare, nós nunca fomos fortes em diplomacia económica. Nunca fomos. E, portanto, quando pensa, por exemplo, o que é que uma Espanha terá feito em Inglaterra, e nunca esqueça para que as suas fronteiras, para que as pessoas venham, nós tínhamos que fazer igual, e nós nunca fomos fortes em diplomacia económica. Também depende do peso é completamente e económico diferente dos países, não é? Só piora, ou seja, mais tínhamos que fazer, e nunca se esqueçam de uma coisa, que não fizemos do ponto de vista diplomático? Existe uma coisa chamada IAG, que é a holding das companhias aéreas, onde por acaso está a British Airways e onde por acaso está a Iberia. Portanto, há toda, quer dizer, há uma aliança Iberia-British Airways fundamental. Há um peso do mercado espanhol muito maior que o nosso. Acha que os interesses dessas companhias pesaram nesta... Pesa com certeza. E nunca se esqueça de uma coisa. O turista que não vier para cá, este agora de férias, vai para um destino concorrente. E isto tem outro perigo também, que é... Por exemplo, os ingleses são grandes repeaters. Há famílias tradicionais inglesas que vêm todos os anos para o mesmo sítio no Algarve. E vão à Espanha e ficam em Vão Espanha. ser obrigadas a mudar. E podem ficar, não é? Podem gostar. Bem, conhecer das praias portuguesas e espanholas... eu não comparo, portanto... Tenho esperança. Lá irei... Tenho esperança que mal possam voltar para onde daqui a uma semana lá estarei, no meu Algarve, onde vou todos os anos, porque não há praia igual na Europa. Podemos então do Reino Unido. Na realidade há uma parte de que já falou aqui, o que é que acha que aconteceu do ponto de vista diplomático e o que é que acha da decisão dos próprios ingleses, quando têm tantos casos, os ingleses não estão... Há uma coisa que não se pode dizer, que os ingleses estão melhores do que nós. Os números o que indicam é que estão pior, não é que estão melhor. O que torna esta decisão um pouco estranha, mas sobre isso já respondeu, não desenvolveremos muito mais. O que eu queria saber é que impacto exato, aflorou isso no início, é que esta decisão do Reino Unido tem no nosso turismo. Não, é muito grande, porque como disse, o Reino Unido é o nosso principal mercado e, diferentemente dos outros mercados, é muito concentrado em dois destinos, Algarve e Madeira, e é muito concentrado no verão. Portanto, na Madeira não, mais ao longo do ano, mas eu diria que há unidades hoteleiras, há restauração no Algarve que dependerão em 50% a 60% dos britânicos. E eu já tenho indicações de hotéis, por exemplo, que estiveram fechados até julho, abriram em julho mês 7, e já vão fechar outra vez por causa dos britânicos não virem. Portanto, vai ter um enorme impacto. E desenganem-se aqueles que acham que há alternativas, que as há. Podem voar para Málaga, podem voar para Sevilha, alugar um carro e vir para cá. Vai ser uma minoria. Não desiludamos. Não desiludamos. Até porque o turista inglês não é de ir para a praia, é de chegar de charter no Algarve. E a família vai agora ir para um outro destino, ir para uma fila durante não sei quantas horas, alugar um carro, depois andar durante mais de não sei quantas horas. Não, se tiver um voo direto que está lá e chega, não. Vará com certeza inglês. Até porque, repare, nós estávamos com uma ótima relação com os ingleses. Isto é uma coisa que me faz também um bocadinho de confusão. Eu acho que fomos talvez o país da Europa que mais apoiou os ingleses com a questão do Brexit. Nós próprios tivemos N reuniões, ainda estamos a ter com o embaixador britânico. Então, o que é que isto resulta? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Eu acho que eu faz-me alguma confusão. Eu acho que houve aqui alguma injustiça nisto.
Porque sim, mas nós que é que resulta político? Porque isso, quer dizer, isso tem que resultar de lá de distração, de desorganização. Eu tenho ouvido muitas críticas, mesmo dentro do Reino Unido, pela forma como esta lista foi feita, de ter sido uma coisa bastante desorganizada. Pois, eu nas várias reuniões que tive com eles, o que nos diziam era que Lisboa não podia estar dentro. Pronto, porque o Planalto tendia e havia agora uma série de casos novos, etc. Agora, não era o que se passava no Algarve, não era o que se passava no Funchal. E, portanto, eles diziam que achavam que aí não havia. Eu acho que esta notícia surpreendeu toda a gente. Para ser muito sincero, Sim, a notícia de sexta-feira a mim surpreendeu. A própria notícia em si é confusa, sim, porque saíram duas notícias emanadas de dois ministérios diferentes do Reino Unido, um dos transportes e outro da administração interna, um da administração interna e outro dos negócios estrangeiros. Exatamente. Um a dizer que sim, era preciso a quarentena, o que anula completamente haver uma quarentena anula completamente uma viagem, não é? Porque uma viagem de uma semana passa a ser 3 semanas, claro, e eu estou a dizer que não era necessária a quarentena. Eu não viajo para sítios que me exijam quarentena quando regressar, como é evidente, tenho que trabalhar a seguir, não é? Exatamente, não vai tirar 3 semanas, não é? Portanto, anula completamente essa questão. Portanto, eu acho que foi uma solução, uma questão que surpreendeu muita gente, não estávamos à espera. Tínhamos feito um trabalho com o Reino Unido no que diz respeito ao Brexit extraordinário. Ainda tenho esperança que isso seja, porque vai haver uma revisão no final de julho. É 27 de julho, não é? Já é tarde. O verão. Já perdemos o verão. 27, repara uma coisa, 27 de julho é marcar férias para quê? Para fim de agosto, na melhor das hipóteses. Em setembro começam as escolas na Europa. Portanto, este ano está perdido. Este ano está perdido completamente. Agora, dito isto, calma, não largar, porque isto tem que acabar, não é? Isto é como a questão da TAP, já lá vamos. Tem que haver uma solução, mal ou boa tem que haver. E, portanto, a reversão dos ingleses poderem vir a Portugal, eu disse, vamos começar já no sábado a trabalhar nesse sentido, mesmo tarde, isso tem que acabar. Até porque, do ponto de vista simbólico, é importante para a imagem. Exatamente, eu acho que uma vitória moral aqui é importantíssima. Pois, claro. Na Europa está cada um por si, já disse isso, mas percebe-se que se fosse possível seria igual nas várias regiões portuguesas. Os empresários do turismo do Algarve responsabilizam os infectados, já disse também isto, os infectados portugueses por impedirem de receber os infectados ingleses. Devo dizer que acho que é a parte mais irónica, pelo menos no discurso, não é? Porque é a responsabilização dos lisboetas pelo que aconteceu. E a Madeira parece ter uma estratégia própria para atrair turistas ingleses autonomizantes do resto do país. Esta é a melhor forma de um país lidar com uma situação destas? Vamos lá ver, é uma frase antiga, um ditado popular que é a cidade aguça o engenho e caso é que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Pronto. Eu acho que nós devemos atuar como um bloco. O país é um bloco que tem as suas regiões, tem as suas especificidades e, sobretudo, é tão pequeno. Somos tão pequenos de tamanho, não de grandeza, mas somos tão pequenos de tamanho que não faz sentido haver esse tipo de divisões. Agora, há questões que, com os corredores turísticos, que não responsabilizar regiões, isso não faz qualquer sentido. Agora repare, e também não vejo onde é que Lisboa pode ser culpada do que quer que seja, porque hoje em dia, como penso que sabe, quando chegamos ao verão, e basta lá passar férias no Algarve, a quantidade de voos cá diretos, portanto essa questão de se pôr Lisboa são questões que não se põem tecnicamente. Eu tenho até a ideia que a maior parte dos turistas estrangeiros que vão para o Algarve vão diretamente para o Algarve. Através, exatamente. Só os que resolvem passar também férias em Lisboa, não é? As chamadas férias repartidas, o país é pequeno, hoje em dia o renta-car é algo que está barato, estamos a falar nós devemos ter bem 200 mil carros em renta-car e portanto é simpático até alugar-se um carro e andar-se a percorrer o país, portanto são questões que sim, mas não podendo vir a Lisboa, o turista ia diretamente para o Algarve sem nenhuma exatamente, e vai tirar férias, o turista vai para o Algarve para tirar férias, para fazer praia, para estar sossegado e para beber os seus copos do verão e descansar de um ano de trabalho árduo, ponto final para ele. E é nesse sentido que a gente tem que olhar para isto, mas não esquecer que o mercado britânico, nós são o nosso principal cliente. Chegou a haver trabalhar, por exemplo, a Madeira, chegou a haver trabalho para tentar criar uma exceção para a Madeira e acha que essa possibilidade existe? Não, eu acho que o que eles decidiram não vão voltar atrás nunca antes de 27 de julho, porque não somos só nós que estamos em causa, são uma série de países, aquilo foi algo que fizeram para vários países e portanto não vão modificar nada antes disso. Dito isto, a partir do momento em que se abre um precedente de a cidade ou a região A poder ter ou não quarentena e a B não, isso vai continuar na minha opinião.
E acha que era legítimo, por exemplo, que a Madeira tentasse uma estratégia só para si? Não me escandaliza. Não me escandaliza. Já viu qual é a importância que o turismo tem para a Madeira? Não é uma questão de... Desde que eu não prejudique terceiros, vamos lá ver uma coisa. Porquê é que eu não hei de ter um charter de Manchester para o Funchal? Se admitindo que no Funchal não há um infectado, não há um morto, não há nada. Na realidade, eu devo dizer que uma ilha como a Madeira ou como os Açores é que deviam ter provavelmente pensar se vale a pena correr esse risco. Porque são ilhas que não têm capacidade de resposta da SNS caso... De repente... Isso é outra guerra. Ou seja, ao contrário, não é? Pronto, isso é ao contrário. Já agora não são só os ingleses que estão preocupados em não ser infectados, nós também, não é? Mas esse é o eterno problema. Esse é o eterno problema, quer dizer, é os custos de insularidade. A Madeira deve ter uma dependência do turismo muito maior do que o continente. E, portanto, neste momento está seguro, não tem casos. Questão que se põe, será que deve aceitar que os ingleses ou outro povo qualquer em pior condição do que nós vá para lá? Eu odeio devolver perguntas com perguntas, mas qual é a alternativa? Este é sempre o jogo que nós estamos a fazer entre a saúde pública e a questão da economia. Não somos só nós, é o mundo inteiro. Oh, deixa-me só dizer isso, que eu acho que de facto os dois grandes problemas que existem nesta pandemia é exatamente o primeiro. Há dois trade-offs que é muito difícil nós chegarmos a uma conclusão. O primeiro acabou de dizer, saúde pública e economia. Este trade-off é muito difícil de conseguir compatibilizar. Bom é toda a gente em casa, morreu a economia. Eu tenho toda a gente em casa, morreu a economia. Então vamos soltar toda a gente para a rua, morremos com a pandemia. Portanto, este trade-off é complicado. E qual é o outro? Para mim o outro é, e só dizer uma coisa, acho que o Governo teve bem na primeira parte, por isso é que eu há bocado achei que teve menos bem neste trade-off. Sabe que à medida que vai apertando o garrote da economia é mais difícil tomar decisões boas. Mas temos por isso é que o confinamento tinha limites, porque há um momento em que já não há boas saídas, já não há boas respostas. O outro para mim... é que eu acho o contrário, eu não acho, eu não tenho certezas sobre isso, mas até temi pelo menos na altura que a gente tivesse a confinar-se cedo demais. Porque o confinamento tem um tempo limite. Tem um tempo social e económico limite e um custo. E, portanto, confinar cedo demais obriga a desconfinar cedo demais. Esse é que é o problema. Pois eu não tenho certeza sobre este assunto. Quando chegarmos ao fim, veremos quem é que tem razão. Eu acho que talvez não tenhamos de ser demais. A outra grande questão, e que não é fácil ser governo neste momento, é um trade-off muito complicado, é manter a oferta toda viva. É quanto é que eu suporto a economia, porque vamos ser claros. Qualquer empresa que neste momento não seja apoiada e feche, os seus trabalhadores vão todos para o fundo de desemprego. Não há volta a dar-lhe. E este trade-off entre manter os empregos vivos nas empresas e o desemprego também é um trade-off extremamente complicado de ser feito. O grande tema desta semana e da semana passada foi o regresso ao controle público da TAP. Antes de passarmos para o processo, gostava que me dissesse que importância real, porque esse é um debate central sem o qual o outro sem este o outro torna-se todo absurdo, que importância real tem a TAP para o turismo em Portugal? Declaração de interesses. Eu sou um tapista, como se costuma dizer. Eu gosto muito da minha TAP, tenho muito orgulho na TAP e acho que a TAP foi e ainda é determinante para o turismo português. Já sei que eu tenho estado a ver imensos números e fiquei, devo dizer, impressionado porque não tinha consciência que a TAP era importante e por isso, aliás, defendi que ela deve ser salva, mas não tinha consciência do grau de importância, do nível de importância que a TAP ainda tem. Não julguei, ou seja, julguei que as low cost teriam tido um peso muito maior do que depois agora vi com o peso da TAP. Vamos só dar um pequeno exemplo que todos que nos ouvem vão perceber. Os americanos. A aposta recente tem 4 anos, que a TAP fez, e é fundamental haver voos diretos que não tínhamos para a América, havia 1 ou 2 para New York, agora tem voos diretos, havia para os imigrantes, basicamente. Tem 70, exatamente, o Boston, etc. Tem voos para todos os lados. O que é que acontece? Tem hotéis em Lisboa em que o cliente número 1 é americano. Isto era impensável há 10 anos atrás. O turista americano é o que todos querem. Porquê? Porque é o que está mais tempo e é o que gasta mais todos. Portanto,
Este foi não vem para umas férias baratas, quer dizer, um americano que vem para férias baratas não vem para a Europa, não é? Peço desculpa, esqueci de dizer hotéis de 5 e 4 estrelas. Pronto, aí é o americano número 1. Pronto. Portanto, é o não só que gasta menos, que gasta mais, e portanto é o que tem uma pegada menor. Já agora eu sei que isto pegada, não, a gente voltará a isso. Não, mas é que eu acho que o turista que gasta mais e fica mais tempo tem evidentemente umas externalidades menores do que o turismo de massas mais barato, que tem externalidades maiores. Lá iremos. Mas estava a falar do americano. Não, o exemplo da TAP. O quão determinante a TAP é para o turismo português. E, portanto, como lhe digo, eu acho que a TAP é fundamental e é muito importante para o turismo português. Faz parte da direção aqui da Confederação. Agora me estavam ligados lá, uma curiosidade. E é importante. O que eu lhe queria dizer é importante. Agora, a TAP, independentemente de... Eu tenho alguns números, mas tem alguns números do que eu vi. A TAP transporta cerca de 1/3 dos passageiros que chegam aos aeroportos de Lisboa por ar, evidentemente, não de outras formas. Metade dos 90% vem de ar. Sim, eu nunca tinha 80, mas 90, tanto faz. E metade dos que vêm para Lisboa, ou seja, tem um impacto especialmente forte em Lisboa. A minha pergunta é, se a TAP falisse, isto era substituído por outras companhias ou não? Bom, há uma tese, não é? E é evidente que é verdade, que tudo era substituído por outras companhias. Há uma coisa que não seria, o hub não seria substituído por outra companhia. O hub nunca, mas pronto. E há várias, e isso tem impacto na rede. A rede não é a mesma sem o hub, não é? Está bem, mas o hub tem menos impacto para Lisboa e para Portugal, não é? Porque são turistas que vão e passam. Mas há aqui uma questão que é muito importante. Durante quanto tempo é que demorava a substituir isto? É uma crise, não é? E a TAP, hoje em dia, é grande. Sim. São muitos milhares de voos. Não se substituem de um dia para o outro. E muito menos, quando eu estou a dizer muito menos uma crise, era aliás improvável que nos primeiros anos, nos primeiros próximos tempos, fosse substituído sequer de alguma forma. Não havia. Ninguém vai estar a fazer investimentos, não é? E, portanto, é um bocadinho perigoso. Esse tema é um bocadinho perigoso. E, portanto, a TAP, independentemente... Porque depois há quem diga, mas para o Algarve não tem praticamente voos, o Porto... Vamos lá ver uma coisa. Isto até não tem nada a ver com o Algarve. O aeroporto. É o que tem menos, não é? É o que tem menos. Mas atenção, muita gente que vem para Lisboa, depois apanha o seu carro e vai para o Algarve, como há bocado falámos. O Alentejo, a região centro, os Açores e a Madeira, quantos voos vêm dessa Europa fora para o aeroporto Humberto Delgado para depois seguirem para a Madeira? Portanto, e podem não chegar pela TAP. Já é um hub, ele já é um distribuidor. Sim. Não só para o hub que nós estamos habituados a falar, nomeadamente Brasil, Atlântico Norte, Sul e a África Portuguesa, mas ela já distribui cá dentro. Ou seja, metade dos turistas, ou mais de metade que vão para o Alentejo, desembarcam em Lisboa. E, portanto, ele é muito importante para Lisboa e para as regiões circundantes e, nomeadamente, para as ilhas. Agora, a TAP, ao longo da história, não tem sido muito bem tratada, não é? Eu tenho uma opinião que é muito minha, que é muito particular, mas que acho que se tem feito, eu não vou dizer as neiras porque nunca se sabe, mas teria-se feito na TAP o que eu nunca teria feito nos últimos anos. Tudo. Há quem, já agora gostava de falar um bocadinho sobre as low cost. Que efeito é real é que as low cost tiveram no turismo em Portugal? Porque grande parte das pessoas, e provavelmente com razão, não sei, identifica o boom do turismo em Portugal com o boom das low cost. Acha que é verdade isso? Foi um bocadinho, foi. Estou a pensar, por exemplo, no Porto é o melhor exemplo. A entrada da Ryanair e da EasyJet no Porto foi determinante. Mas há uma questão que... Já agora deixe-me perguntar uma coisa. É verdade que o Estado português subsidiou as low cost, não é? Subsidia todas. É que eu acho engraçado que está toda a gente a falar de meter dinheiro na TAP, esquecendo... Não, mas atenção... Isso claro que não é a mesma quantidade de dinheiro, evidentemente. Não, e não tem nada a ver. Há uma coisa chamada rotas aéreas, que é um fundo que existe... E as rotas aéreas são subsidiadas, seja Ryanair, EasyJet, claro, TAP ou Lufthansa. Sim, claro. É diferente, não confundir. O dinheiro que se mete é outro. É só porque há um discurso aí que ignora que o dinheiro público financia, está sempre a financiar a atividade privada. Isto é um assunto... Eu não tenho nenhum problema que o façam, só gosto de porque é que as pessoas são tão seletivas nos seus pruridos nessa matéria. Se há área que é muitíssimo subsidiada com dinheiro público, não só em Portugal, faz parte da concorrência dos destinos, é a aviação. Claro que é. E a aviação que concorre uma com a outra, privada, etc.
por isso é que eu acho fazer um discurso ultraliberal sobre a TAP, acho um pouco graça, porque estamos a falar num setor onde o Estado mete muito dinheiro. Estava a ver onde é que ia atingir, já percebi onde é que... Com a palavra liberal cheguei lá. Sim. Com a palavra liberal cheguei lá. Não estava a atingir pessoas que fazem um discurso purista em relação ao dinheiro público que vai para a TAP, ignorando que este é um setor onde os Estados põem muito dinheiro, sobretudo os Estados que dependem do turismo, porque é estruturante. Não é? Mas vamos lá ver, eu vejo com agrado que a TAP não vai desaparecer, mas para fazer uma análise muito pura, eu não tenho uma opinião do que é que eu faria. Porquê? Porque eu tenho que saber quais são os contratos que estão por trás disto. Eu não sei que contratos é que estão. E não estou aqui a pôr nada de extraordinário. São contratos que... Acabámos de descobrir algumas coisas sobre os outros, no último, não é? Pronto, eu como achei que na altura em que se privatizou a TAP, eu sou a favor da privatização. Eu tenho aqui, eu ia lhe fazer essa pergunta, mas eu digo, há 5 anos, sim. Defendeu a privatização. Agora, do que eu percebi, defendeu a nacionalização? Ou qual? Não, vou dizer o que é que digo. Primeiro, os privados não iam meter dinheiro, porque defendia que o Estado metesse dinheiro e os privados não. Vou explicar. Primeiro, eu defendi que... Eu também sou liberal, já sei que vou ser atacado, mas não ataca. Estou a brincar. Eu achei que eu gosto sempre de liberais quando aplaudem quando o Estado mete dinheiro nas empresas. A layoff não foi outra coisa senão o Estado a meter dinheiro nas empresas. Sim, eu acho sempre que os liberais têm dias para ser liberais e dias para não ser liberais. Mas se a gente fosse na inversa, então... Por isso que a esquerda gosta das empresas públicas e depois o que adora as privadas. Isso aí era uma discussão que eu sou a favor de uma economia mista, portanto, sou a favor da existência de empresas públicas e privadas. Acho que há lugar para todas. Eu também acho que há lugar. Mas dito o que é que eu acho que é importante aqui? Eu tenho ideia que, e aliás já irei demonstrar isso de alguma forma, a minha ideia é que determinadas empresas ficam mais bem geridas na mão de privados. Razão pela qual, mas não é a qualquer custo, nem é a qualquer privado. E aí é que eu digo. Quando o governo, Passos Coelho, se não me engano, decidiu privatizar a TAP, eu não sou contra, sou a favor. Quando comecei a ver quem aparecia, já não era a favor, porque lá está, não é qualquer preço. A vantagem de uma empresa ser pública, eu não sou a favor de todas as empresas sejam públicas. Sou bastante pragmático nessa matéria. Acho que for bom para o país, as empresas devem ser públicas. E depois podemos... a vantagem da empresa pública é que quando uma empresa é privada nós não controlamos quem é que vai ficar com ela. Não controlamos. Hoje pode ser um, vende a outro, não fazemos a ideia, portanto não sabemos o que é que vai fazer com a empresa. Quando a empresa é pública sabemos quem é que controla a empresa. É o Estado, não é? Portanto, que nós podemos pressionar para fazer pior ou melhor. Eu também acho que a gestão da TAP, a gestão pública da TAP foi muitas vezes, nem sempre, foi muitas vezes péssima. Eu peço-lhe desculpa, mas vou voltar mais atrás. Eu não quero entrar na discussão pública e privada, mas já que foi, eu vou voltar mais atrás. É que a TAP é talvez a questão que eu melhor conheço. Porque claro, que mexe mais com o seu setor. Não, é que a minha empresa foi, durante 17 anos, o maior cliente mundial da TAP. Portanto, eu conheço há 40 anos... Eu não sei qual é a sua empresa original. Não, a minha empresa original é a Top Atlântico, que ainda é hoje em dia o maior cliente mundial da TAP. Ainda estou ligado, foi comprado por um grupo suíço, o grupo Springwater. O que é que acontece? Eu lidei com a TAP quando ela foi pública. Dê-me um mandato bom, não me dá, não consigo. Eu desmonto-lhe. Foi tudo mau. Foi pior que mau. A gestão pública da TAP foi um desastre. A seguir, arranjou uma equipa privada. Os brasileiros. Fizeram muita coisa boa. Há uma que eu nunca vou perceber, um dia talvez perceba, foi o negócio da VEM. Esse cara percebe. Esse cara percebe. Não. Houve uma ideia de comprar a Varig. Não há motos grátis, não é? Não há motos grátis. Não tem os seus próprios interesses e representa os seus próprios interesses. Não, porque a VEM foi uma consequência de se ter querido comprar a Varig. Eu não vejo qual é que era o interesse de comprar a Varig, mas tudo bem. Houve uma bela gestão. Existe capitalismo nacional e o facto de escolher uma gestão brasileira, se calhar explica-lhe qual era o interesse de comprar a Varig. Pronto. Não, eu acho que não explica, mas é outra coisa. Acho que não explica. Era gente do setor que sabia muito daquilo. Muito daquilo. Estamos a falar de Fernando Pinto. O Fernando Pinto foi presidente da IATA, que é o maior órgão que existe a aviação, portanto não é qualquer pessoa que lá chega. Tirando o assunto VEM, ok? Fizeram uma belíssima gestão da TAP. Puseram o Brasil, o Hub, tudo foram eles que o criaram. Pronto. Dito, e portanto, antes,
peço imensa desculpa, foi um desastre. Eu lidei com aquelas administrações. Não, tenho de pedir desculpa, eu nunca fui gestor da TAP. Não, mas é só para... A gestão pública nunca fez nada bem. E eu lidei com esses administradores. Sabe que eu acho que a gestão pública não é por natureza pior ou melhor do que a gestão privada. A questão é como é que se escolhem os gestores públicos. E eu mesmo também suponho com os privados. Um mau empresário que escolhe mal um gestor privado... Mas é que na gestão pública há uma tendência que não se aguenta, que é a partidaria. Olha, eu estou a ver o CTT e o que vejo é exatamente o oposto. Portanto, tem casos ao contrário de uma empresa que foi sempre bem gerida e agora é muito mal gerida, como mostram os resultados, pública, privada. Portanto, também, isto estávamos para outra coisa. Essa é uma empresa que conheço bem. Pronto, mas eu prefiro refugiar na que eu conheço bem, porque consigo contrapor, e é dos Correios. Até teve lá um amigo meu e não tenho dados, não conheço o negócio. Acho que é um negócio que está assim, não é? A pique completamente dos Correios. Não está, nós compramos tudo por via postal, é um negócio florescente. É um negócio florescente para quem o saiba gerir. Pronto, não sei e não conheço, portanto não me vou meter numa praia que não é minha. A TAP é a minha praia. Sim. E portanto o que é que eu digo? Uma gestão pública péssima, os brasileiros estiveram bem e depois aquilo estava, digamos assim, a correr bem. Vamos privatizar. Parece o Sr. Eframovich, acho que hoje em dia não temos dúvidas, portanto eu diria... Embora sendo a favor da privatização, e não sei se lembra que aquilo foi no fim do mandato. Não, já não foi no fim do mandato, na verdade foi privatizada não valia a pena. Já fora do mandato, quando já se sabia que o governo não ia continuar se aparecesse um natural born champion, vendam, pronto. Mas não aparecendo, acho que deviam ter parado com isso. Portanto, outro ponto negativo. Teríamos evitado e depois tudo. Pronto, entretanto fez-se. Pronto. Ao fazer-se, também como se deve lembrar, porque é política eu não sou, o Partido Socialista tinha como promessa eleitoral reverter essa privatização, que eu também fui contra. Aliás, sou contra tudo o que aconteceu na TAP. E a TAP foi muito maltratada, porque aconteceu isto tudo. E aguentou tudo com esta história. Foi revertida. Eu não sei os contratos, eu não sei os acordos. Na realidade, hoje já percebemos que não foi nada revertida, não é? Não, foi revertida. O Estado ficou com 50% e não manda nada, pronto. Isso é outra que é, calma, deixa-me ir lá devagarinho, porque eu gosto muito da TAP e ela tem aguentado estas judiarias todas que lhe têm feito. Portanto, foi privatizada. Mal acaba de ser privatizada, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa tem que ir falar com os acionistas e dizer, eu tenho aqui uma promessa eleitoral, temos que reverter isto. Como é que isto foi feito? Não sabemos, mas eu também sou contra, fui contra ter privatizado, compra ter revertido, e fez-se isto, mas já agora... Mas agora tinha feito uma pergunta sobre agora, e agora é contra, tendo em conta que o Estado ia ter que meter, das duas uma, sim. Havia duas escolhas, ou entrava dinheiro ou entrava dinheiro ou a TAP falia. Pronto, acho que isto estamos todos... Eu não conheço ninguém que ache que se podia não meter dinheiro na TAP e a TAP não falia. Não, isso não. Pronto. Ora, a questão é, um empréstimo não era possível, sim. Como se percebeu, os próprios não aceitaram as condições do empréstimo que a Europa impôs. Portanto, a minha pergunta é, o Estado, pondo dinheiro, fazia algum sentido o Estado pôr dinheiro sozinho e... Não, ia pôr sozinho. Mas eu queria... O Neilman não deixou espaço para... Mas então, só uma coisa. Embora, aliás, já tinha 50, que era o maior acionista. Sim. Agora passou para 72,5, se não estou em erro. Então, já que isso tudo aconteceu, que não deveria ter acontecido isto tudo à TAP, então façam um favor, mandem. Só tenho um pedido, mandem. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isto que eu estou a dizer, mandem. E comecem bem. Pequeno conselho, não é conselho, não dou conselhos a ninguém, há opiniões que a gente estuda. O engenheiro António Aldo, penso eu, não sei mais, eu estou muito ligado a eles, mas ouvi as declarações do ministro Pedro Nuno Santos, com quem já falámos várias vezes, é quem tem mais tutela, porque era o Porto, a TAP, é tudo com ele, mas o engenheiro António Aldo não vai continuar, certo? Isso foi dito na quarta, quinta, quando foi a data. Mas ainda não sabemos qual é a solução. Não pode ser. Não é possível uma empresa como a TAP. Sabemos que, e bem, na minha modestíssima opinião, que aplaudo, o ministro Pedro Nuno Santos está a contratar via empresa de headhunting uma equipa profissional. E já está a dizer que se tiver que pagar, paga, porque caro é 1,2 mil milhões que lá pôs, e que todos sabemos que não vai chegar, como é evidente, com o estado em que está. Acho lindamente o que ele está. Agora,
Entretanto, e andamos nisto todos há muitos anos, ele não arranja uma equipa profissional numa semana nem num mês. Claro. Se arranjar até ao fim do ano, portanto, é bom. Portanto, a questão é a equipa de transição. Já, mas diga-me hoje. Porque a administração da TAP tem sido estas últimas, ou seja, a administração António Aldo, a administração Fernando Pinto, são administrações hands-on. Estão lá, são eles que decidem o dia-a-dia. E, portanto, não pode estar uma empresa há quase uma semana sem se saber quem é que manda. Isto interna e externamente. Mas dificilmente arranjará uma boa equipa, vamos por assim, sem querer insultar as pessoas que venham agora, uma boa equipa de transição num momento destes, não é? É difícil. Que seja, é para 6 meses. Se ele já o disse, e bem, que está à procura de uma equipa profissional lá fora, essa equipa não está disponível. Há de ter contratos, há de ter obrigações, há de ter whatever. Estamos em pleno verão. Se ele conseguir ter essa equipa até ao fim do ano, é bom. Então, mas tem que ter uma solução, mas seja qual for a solução de transição, seja emanada da Comissão Executiva, seja emanada do Conselho de Administração, com certeza que não, penso eu, que não haverá muita gente de fora para vir fazer isso, mas que diga, a equipa da TAP é esta. Eu avancei porque avançou logo para a questão mais política, por assim dizer, mas ainda tinha uma pergunta para lhe fazer sobre o impacto da TAP. O efeito que teria deixado de existir quando falamos da substituição da TAP por outras companhias, falamos do AB, falamos de outras coisas, mas há aqui um outro pormenor. Se as pessoas que deixassem de viajar na TAP e escolhessem outras companhias para vir, portanto, mesmo que fossem substituídas, mesmo que demorando tempo, etc, fossem substituídas, isso não teria um forte impacto na balança comercial. Eu digo porque, e queria saber se acha que este raciocínio está certo. O que são exportações hoje, os passageiros estrangeiros que compram bilhetes na TAP, isto são exportações, não passariam a ser exportações, e os passageiros portugueses que comprassem bilhetes noutra companhia passariam a ser importações. Tem alguma visão de isto teria um impacto razoável ou não? Brutal. Eu uma vez... É porque eu ouço muita gente parecer que é indiferente se a empresa é nacional. Não é nada. Desde que traga aos turistas é indiferente, que é a partir do princípio que o próprio negócio, negócio não conta. Quanto é que a TAP paga de impostos que deixariam de ser pagos? Centenas de milhões de euros. Quanto é que a TAP compra... há muito pouco tempo me disseram que a TAP era o maior comprador de vinhos portugueses. Você bebe vinho português? Eu vi, infelizmente... Compra mais de 1.000 milhões de euros em empresas nacionais. É mais de 1.000 milhões. É importante. Emprega-se... A mil empresas nacionais. Emprega 10, 12 mil pessoas. Mais as que indiretas. Não, o impacto da TAP é brutal. O impacto da TAP é brutal. É a maior exportadora portuguesa. Parece ter instalado um consenso, porque no debate público, pelo menos, parece haver um consenso de que a TAP não faz assim tanta falta. Não acredito. Não acha que existe esse consenso? Não acho, minimamente. Acho, e acho que o ministro Pedro Nuno Santos explicou isto bem no outro dia, estarmos a pôr 1,2 mil milhões de euros numa empresa é muito dinheiro e as pessoas sentem isso. Estamos numa altura de uma crise profunda, já vamos na depressão de 29 para descobrir uma igual e que ainda não descobrimos, e é evidente, acho que há situações que as pessoas já entenderam. É que hoje em dia essa história do Estado não existe. O Estado somos nós. Quando se diz que 1,2 mil milhões é o dinheiro dos contribuintes que vai para lá. E portanto, numa altura em que existe uma crise profunda, o desemprego adivinha-se, as pessoas estão em layoff a ganhar menos de 30% do que têm, eu acho, e bem, que ele tem que dar uma imagem que isto é um assunto muito sério, e portanto tem que ter uma equipe, e portanto, agora, talvez não percebam uma coisa, esse dinheiro tinha que ser posto, até porque já há responsabilidades. Quer dizer, vamos fechar uma TAP, pronto, hipótese, alguém fez as contas? Se calhar é mais. As pessoas acham que as falências são de Borla. Não são caríssimas. Quer dizer, em Portugal há muita falência de Borla, mas isso é um outro debate, não vamos falar disso aqui. Eu detesto. Não deixa de. Faz sempre. Ei, meu Deus, não dá um alíviozinho. Não dou aqui a Borla. Eu tenho que ver se resiste. Eu detesto a conversa, aliás, falámos disso antes de começar a nossa conversa. Detesto a conversa das crises como uma oportunidade, porque ela ignora as vítimas da crise, para quem não há oportunidade nenhuma a não ser a de empobrecer, mas muitas vezes as crises mudam as regras do jogo. Este não será um momento para fazer uma mudança radical no nosso turismo, dando menos relevância ao turismo de massas, por exemplo. Olá,
Eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Qualquer coisa que estamos de acordo finalmente é que as oportunidades e as ameaças... Eu não quero a falência da TAP, portanto, também estamos de acordo. Até aí estamos completamente. Vamos lá ver. Eu acho que o turismo vai continuar a ser, quando ganharmos uma vacina, uma confiança, etc., ele vai ser igual, tirando aquela questão da gestão dos negócios. Agora, essa questão do turismo de massas, vamos falar português. Nós temos milhões e milhões de turistas, nós temos 27 milhões de turistas por ano. Ouça, quer goste, quer não goste, é turismo obviamente de massas. E dentro deste turismo de massas tem turismo de elite, tem tudo. Agora repara uma coisa. Eu percebo que eu não se trata de eu gostar ou não, pelo contrário, eu sou uma pessoa que se conhecerá as minhas convicções políticas e acho que se há conquista que eu fico contente por mais gente ter, é pessoas com menos dinheiro poderem viajar e poderem ter férias e, portanto, não tenho nenhuma posição snob em relação ao turismo de massas. Convém. Não, mas tenho uma preocupação que é aquilo que eu disse há pouco, as externalidades têm impactos muito maiores do que um turismo. Isso é uma contradição. Claro. Pois, mas é uma contradição fechada. O mundo está cheio de contradições, pronto, todos nós. É uma contradição. Sim, claro, eu tenho consciência tudo verdade o que está a dizer, mas é contraditório. Claro que o turista que me diz 5 estrelas, as externalidades são totalmente diferentes. Pronto. E, portanto, sai-nos, por assim dizer, mais barato, no sentido. Em termos de pegada, muito mais, como é evidente, e deixa muito mais. Sai mais barato e deixa muito mais. Agora, aqui uma questão. Isso é que uma coisa me espanta, cada vez que há notícias sobre o turismo, sobre o crescimento do turismo em Portugal, eu tenho insistido muitas vezes nisso, parem de contar pessoas e comecem a contar dinheiro. A melhor notícia que podemos ter é as nossas receitas de turismo aumentaram e o número de turistas diminuiu. Era o melhor que nos pode acontecer. Seja justo, vá haver a evolução, eu posso arranjar isso, vá haver a evolução pós-Troika dos últimos 10 anos e o número de turistas... O indicador é o RevPAR, que é a receita por quarto disponível. Que aumentou muito mais que o número de turistas. Isso agora, nos últimos anos nestes últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, tenho ideia que foi o Mas ano, repara uma coisa. Até foi o ano em que o número de turistas começou a estabilizar e continuou a aumentar O problema que nós temos aqui é assim, se você estivesse a falar de um país novo que foi criado agora e que se queria dedicar ao turismo, estávamos todos de acordo. Só bread and butter, como dizem, tudo o melhor. O problema é que nós já existimos. Eu não vou falar de nomes de cidades, porque tive uma vez um azar, porque estávamos a discutir a história do alojamento local e que ninguém consegue viver no Chiado, que agora é caro, e eu disse, em relação a um surrounder de Lisboa, que não vou dizer outra vez, porque o presidente de freguesia disse, o que é que você tem contra... Está, eu depois digo. Pronto. Dá o exemplo e eu faço uma figura. Pronto, e portanto, não posso dizer isso. Agora, você tem, o Algarve é um belíssimo exemplo, zonas top, não é? Para tais ricos com a pegada turística, mas depois tem outras zonas para o turismo de massas, mas que já estão criadas. E o tema aqui é... Não vai subscrever isto que eu digo, mas, por exemplo, Quarteira é um exemplo. Seguimos em frente, não precisa tomar opinião sobre o assunto. Pronto. É você que o diz. As regiões que neste momento são mais de turismo de massas, por mais que nós queiramos, não os podemos transformar em turismo de elite, porque já lá estão as infraestruturas todas montadas. Há questões, por exemplo... Isso é verdade, por exemplo, quando dá o exemplo do Algarve, em Lisboa isso já não é verdade, não é? Não. Porque Lisboa, como não foi feito, ou seja... Em cidades maiores que não são feitas para o turismo, são mais adaptáveis, aliás, como se vê agora no Airbnb, fecha Airbnb, passa para outra coisa. Mas, por exemplo, se nós estivéssemos a criar um país novo e uma cidade nova, nós temos uma coisa que não encontra na Europa toda e raramente no mundo. Um areal de praia a 5 minutos de Lisboa. Não há muitos países em que tenham uma praia colada à capital, não é? Mas está muito estragada, convenhamos. Está muito estragada, fizemos muitas asneiras.
E, portanto, é uma coisa que não existe. Aterrar na Portela, passar 10 minutos, estar a almoçar na praia, não existe. Quando houver o aeroporto de Montijo ainda é mais perto, não é? Aí tu vai a pé, não é? Quer dizer, portanto, são situações que já existem, essas informações, portanto é muito difícil. Agora, o que nós temos feito, e como disse há bocado, e sobretudo nos últimos 2-3 anos cresceu muito, é que o número de turistas versus a receita, há um desequilíbrio muito grande em que a receita ganha, não é? Eu acho que é difícil, portanto, a reconversão do nosso turismo, caso isso seja preciso. Porque eu estou aqui a partir de um princípio que se calhar é errado, mas porque aqui provavelmente temos um olhar diferente, o senhor é bastante mais informado do que o meu sobre este assunto, não é? Que é que o turismo vai demorar a recuperar. E sobretudo o turismo de massas por uma razão. Porque a crise não é em Portugal. A crise é mundial. E como é evidente, como nós sabemos, nas crises os ricos sofrem sempre bastante menos do que os pobres, quando não acontece mesmo o contrário, que é ganham durante as crises. Aparecem sempre novos ricos durante as crises. E, portanto, eu depreendo que o turismo com mais dinheiro recuperará mais depressa do que o turismo de massas no meio de uma crise global. Acho que isto é intuitivo, não tenho nenhuma base para dizer isto, mas é intuitivo. E a minha pergunta, eu compreendo o que está a querer dizer, ou seja, algumas das cidades algarvias feitas para tudo, que vivem pelo turismo de massas, e não se pode implodir a cidade e fazer ali uma cidade nova, não é? Isso eu compreendo. A minha pergunta é, se acha que apesar de tudo, neste caminho vamos conseguir fazer alguma reconversão do nosso turismo? Não existe a dizer-lhe uma graça, porque foi agora o almoço que estamos a falar. Uma pessoa com quem eu almocei que tinha estado num restaurante aí conhecido e dizia-se estava preocupado, restaurante bom, caro, os chamados dos ricos. Eu disse, não, porque os ricos estão fartos de não gastar dinheiro e, portanto, rapidamente... Eu acho que, aliás, a recuperação vai ser bastante rápida. Pronto. Quando acabar o desconfinamento, provavelmente até vão fazer mais férias do que normalmente fariam. Lojas de lotes. Repara uma coisa, o que diz é verdade e estamos completamente de acordo, é global, mas repare com atenção, o turismo que tem crescido em Portugal nos últimos anos, vamos tipificá-lo. Número 1, golfe. Não é propriamente turismo de massas. Somos há 3 anos... Já esse tem pegada, mas é outro tipo de pegada, mas não cabe aqui a mudança. Vá lá devagarinho, uma coisa de cada vez. O golfe não é turismo de massas. Os grandes congressos e incentivos, a apresentação de marcas. Quando isto passar, não é? Sim. Não há apresentação no automóvel mundial que Portugal não seja consultado hoje em dia. Um BMW mundial. E que traz este mundo e o outro, tudo é. Hoje em dia temos desenvolvido muito o quê? O Douro todo. Os americanos, por exemplo, têm aqueles... são eles que compram praticamente os barcos todos, não é propriamente turismo de massas. O turismo rural não é propriamente turismo de massa. E se reparar bem... Portanto, acha que a reconversão já começou, foi? Há muito tempo. Repara uma coisa, a quantidade de hotéis grandes, que tem na cidade de Lisboa. Há quanto tempo não veio construir um grande? Nasceram centenas de hotéis, centenas. Mas é tudo hotel trendy, hotel boutique, CR7, pousada de Lisboa, etc. Porque as pessoas preferem, não é? Porque as pessoas preferem. E isso não é turismo de massas. É o turismo que nós nos adaptamos e que já nos estamos a reconverter. Por exemplo, mas aqui arrisca... E há um esforço, nessa reconversão, há um esforço de qualificação de quem trabalha no turismo. Isso existiu nos últimos anos ou não? Bem, que eu sinto que ainda não. Não, os últimos anos a qualificação acontece menos quando você está em pleno emprego, e que foi o que nos aconteceu, que foi estar em pleno emprego. Aqui sim... Pagar salários baixos, pagar salários mais altos, ela acontece porque as pessoas passa a ser apelativo. Não, o pleno emprego é independente do salário alto e baixo. Não é isso, é que as pessoas concorrem, os empregos concorrem uns com os outros. Sim. E se um emprego se torna mais apelativo do ponto de vista económico, consegue buscar pessoas com qualidade que resolvem ir para turismo. Não, que resolvem ir para turismo porque é uma área onde tem só saída de emprego, mas emprego bem pago. Sim, mas isso eu acho que o turismo é visto como uma área mal paga. É um desafio que nós não ganhamos, esse, claramente. E eu estou a falar isto antes de Covid, não é? Agora depois de Covid não agora estou a falar com o patrão, portanto neste bocadinho estou a falar não só com o representante do setor económico, mas com aquilo que antes se chamava patronato, agora já não se pode chamar, também já não se pode dizer. Entidade empregadora. Entidade empregadora e colaborador, já não há trabalhadores. Eu não tenho problema nenhum. Já não há trabalhadores nem patrões. Não, eu sou... Mas agora estou a fazer pergunta ao empregador ou ao patrão, como quiser. Se acha que por parte das empresas houve um esforço de perceber
que para apostar num turismo de qualidade também é preciso apostar na qualificação dos trabalhadores, o que significa, evidentemente, pagar mais, porque só se qualifica pagando mais. Duas coisas, não vou fugir à pergunta. Há uma questão aqui que eu acho que é importante, que as pessoas às vezes esquecem-se, que é, ainda bem que existe o turismo, que emprega muita gente de pouca qualificação, porque também é preciso emprego para esses. Claro. Se calhar hoje em dia, para ir para uma atividade bancária, para ser contínuo, tem que ter um MBA. Não, nós aqui no turismo empregamos muito, e ainda bem, muita gente para as qualificações. Respondendo à sua pergunta concretamente, eu acho que essa guerra nós não a ganhamos. E acho que era um grande desafio que nós tínhamos antes do Covid. E já começa a haver alguma oferta do ponto de vista académico, ou seja, a nossa escola de turismo é boa. Acho que, por um lado, acho que nós não conseguimos captar o talento que existe em Portugal para o turismo, não conseguimos. E estamos muito associados... E porquê é que acha que isso acontece? Acho que é uma questão de cultura empresarial ainda? Acho que tem a ver com tudo. Acho que tem também a ver com uma mudança de hábitos. Ouça, ouviu dizer há bocado... Outra coisa em comum, somos ambos workaholics, eu adoro a coisa. A nova geração é zero workaholics. Não acho nada. Não, negativo, não. A sua vida, a sua vida. Às 6 da tarde, isso é bom sinal, Eu acho que o workaholic é um defeito, é uma coisa que eu lamento, não sou suficientemente interessante para fazer outras coisas, e acho ótimo que haja uma nova geração que encontra coisas mais interessantes para fazer. Mas está infeliz? É que eu sou feliz assim. O problema é não consigo ser feliz de outra maneira. Não, mas eu sou... Não, isso aí... aqui no divã. Não. Eu acho que não. Eu acho que a nova geração, o turismo é muito duro. É muito duro. É sábados, é domingos, é noites, mas turnos. Há coisas que eu acho bem que as pessoas tenham deixado de aceitar. É, por exemplo, que trabalhar numa empresa seja... E isso também significa qualificar o trabalhador. Um trabalhador mais qualificado começa a ser, ou lhe paga muitíssimo bem para ele dispensar ter vida privada, ou ele quer ir fazer outra coisa. E, sobretudo se estudou, não é? Para isso. Quando eu digo isto de não ser workaholic, as pessoas hoje em dia... Era uma situação que não se levantava há 20 anos. O trabalhar sábado, domingo e noite não era uma questão. Hoje em dia é uma grande questão. E, portanto, não há dúvida... Está a mandar ótimas notícias. Estou a ficar satisfeito. Para o turismo não são grandes notícias. Portanto, dito nesse sentido, eu acho que nós não conseguimos captar ainda o grande talento que existe em Portugal para o turismo, e nós vemos, não é? Tirando coisas muito específicas ligadas à tecnologia, temos o chefe de cozinha hoje em dia já tem um estatuto na sociedade remuneratório e tudo. Hoje em dia o chefe de restaurante, de hotel, já é um craque, pronto, já está nivelado. E isso teve efeitos na qualidade, por exemplo, da oferta que nós temos, que é muito maior hoje, não é? Repara, deixa-me dar um exemplo que nós hoje já temos produtos, não só o restaurante tradicional que os turistas gostam porque a nossa comida é boa, já não é só isso, já temos uma oferta muitíssimo mais qualificada nessa área. Isso foi bom. Mas eu acho que há uma luta social que não é fácil. Um exemplo que nós os dois gostamos e que sabemos e percebemos: o futebol. Se eu há 40 anos dissesse ao meu pai que queria ir para jogador de futebol, o meu pai batia-me. Se o meu filho hoje disser que quer ir para jogador de futebol, sou eu que o vou levar aos treinos. Esta mudança de mentalidade eu não a consegui no turismo, ok? Eu percebo que há 40 anos não quisessem ninguém a trabalhar no turismo, no restaurante, a lavar pratos. Onde é que eu sinto que há uma mudança? Mais uma vez, conhece muito melhor o setor do que eu, não conheço bem, não sei como consumidor, não é? Há um tipo específico de turismo, de facto ele próprio mais qualificado, coisas mais pequenas, mais direcionadas, onde se sente que, por exemplo, as pessoas com que lá trabalham têm outro tipo de relação com aquele trabalho e são muitíssimo qualificadas. E gostam de ali estar e veem bem o seu próprio trabalho, olham para o seu trabalho. E já se vê. Sim. Mas tem que ser mais. Essa luta nós ainda não ganhamos. Eu acho que a tal remodelação do turismo tem estado a ser feita. Temos produtos completamente novos. Não quero falar de nomes que é chato, mas aqueles hotéis todos históricos da cidade que tínhamos, o Meridian, o Sheraton, o Altis, o Ritz, há quanto tempo não há um hotel desses? Porquê? Porque hoje em dia... Eu vou dizer do meu lado, eu não vou a uma cidade e nunca fico num hotel desses. Pronto. Fico sempre em hotéis pequenos. Pronto. Ou Airbnb, ou uma coisa ou outra. O chamado trendy. E nós temos hoje em dia hotéis pequenos, de 60, 70 quartos, em zonas como o Bairro Alto, como não sei. E nós estamos muito... repara uma coisa. Eu sou um grande elogiador do empresariado. E esse tipo de estabelecimento, esse tipo de hotel precisa, por exemplo, de pessoal mais qualificado. E tem. Porquê? Porque a relação mais direta é uma relação menos impessoal. E esse tem e paga mais.
e esse tem e paga mais. E acha que esse caminho vai ser feito ou não? Esse caminho é irreversível, na minha opinião, é irreversível. Nós vamos cada vez ter mais a ver isto. O agente de viagens deixou de ser agente de viagens, é um consultor de viagens. Tudo isso tem evoluído. Até porque a gente não precisa de um agente de viagens, com a internet não precisa de um agente de viagens. Não, mas precisa de um consultor. A não ser para perguntar. Mas precisa de um consultor. E também não concordo consigo, depende. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu aí não sou do bom para porque eu sou o meu próprio agente de viagens. Eu era dono, então eu vou dizer, eu era o dono e presidente da agência que referi. Sim. Fui fazer uma viagem que tinha que ir de férias, tinha que ir trabalhar e aproveitei e fiz férias. E fui para o Vietnã e Camboja. Tudo o que havia para acontecer mal aconteceu. Se eu não tivesse uma agência, um número de telefone e uma pessoa para me tratar da vida, ainda hoje lá estava. Cuidado, se me perguntar assim, olha, eu vou para Londres, marquei British Airways direto, marquei da TAP direto, sim, claro. Isso claro que é óbvio, não é? É óbvio. Agora, viagens mais complicadas, não. Digo-lhe, até por isto, e arranja um bom preço. Eu não venho aqui falar das minhas viagens, se não gostar, mas há pessoas que gostam de viagens mais de aventura e outras menos, e há algumas pessoas que estão mais disponíveis para o risco. O risco faz parte, aliás, do fascínio da viagem, mas não é o caso do turismo em Portugal, que é um turismo... Não, eu faço tudo, eu acho que... Não, isto era para lhe dar um exemplo de como as questões evoluíram imenso. E há uma questão que me põe muito hoje em dia, que também adoro. Há muita gente que adora atacar o turismo, e porque o Portugal não deve depender tanto do turismo, etc. Não, há uma posição, essa por acaso eu ia lhe perguntar, e aproveito este momento, deixe-me já agora faço-lhe a pergunta. Eu acho um absurdo alguém dizer que Portugal não deve apostar no turismo, é uma atividade económica de onde pode vir dinheiro e que Portugal tem as boas condições, ao contrário de outras atividades económicas para ter. Portanto, eu sempre recuso a ideia de que há atividades más e atividades boas. Quer dizer, há atividades más e atividades boas, mas dentro das legais. Agora, a monofuncionalidade é sempre má para uma economia, como se vê agora, aliás, não é? O nosso excesso de dependência do turismo tem como efeito, quando acontece um azar destes, e há outros, e outros podem acontecer, o turismo é das atividades mais vulneráveis, porque mexe muito com as questões psicológicas, não é? É das atividades mais vulneráveis que existem. Como viu, não é? Não há mais nenhuma atividade que tenha caído 90%. Não. Há atividades, se calhar que 100% até. Vamos com calma. Primeiro, releia os seus números da introdução. Falar em monocultura de um país que tem 15% dependente do turismo é zero. Então, e onde é que estão os outros 85%? Não. Segundo, o turismo... Nós temos determinadas... Também não gosto aqui de falar em nomes, não é? Mas nós temos determinadas atividades que não são deslocalizadas. O turismo é. Agora, repara uma coisa que para mim é importante. Nós só temos 15% disso. Agora... Não houve, é uma questão que eu acho que é importante que as pessoas saibam, não houve nenhum apoio, nenhuma linha, nenhuma vontade de se investir no turismo. Foram os empresários que se viram. Diga-me o quê? Eu não conheço nenhum empresário. Que é que eu fiz? Eu não conheço nenhum empresário que não diga isso. Não conheço nenhum empresário sobre todas as atividades, até daquelas mais evidentes, como por exemplo, eu já ouvi dizer isso sobre o calçado, em que o Estado fez um imenso investimento no calçado, quer para a sua modernização, quer para a sua internacionalização. Há uma característica que eu conheço em todos os empresários. Estão sempre a pedir ao Estado e quando o Estado vá, no fim, acham sempre que não receberam. Acham que sempre foi o seu trabalho. Nem falei nisso. Porque peço desculpa. Mas eu não falei nisso. Sim. Não, eu não falei nisso. Eu não disse nada disso. O que eu estou a dizer é uma questão muito concreta. O Estado financia rotas, o Estado tem um papel na internacionalização e na publicitação do país. Grande parte do investimento de modernização da cidade, por exemplo, Lisboa, grande parte, a esmagadora maioria do investimento feito na modernização da cidade para se tornar atrativa pelo turismo foi feita com dinheiro público. Não foi, a Ribeira das Naus não foram os privados que foram lá arranjar a Ribeira das Naus. Uma coisa que você não vai gostar, mas não se vai zangar. Eu não sei o que é dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro privado que pagou impostos. É o dinheiro do Estado, é o que acabou de falar. Não, é o dinheiro dos privados que pagaram impostos. Qual Estado? É o dinheiro do Estado. O Estado não existe, o Estado não tem dinheiro, vão os privados a pagar. A prova que o Estado existe, Não, existe, mas o dinheiro público é todo privado. O dinheiro, na realidade, o dinheiro como está sempre a rodar é sempre de toda a gente, até o dinheiro do empresário é do cliente e antes foi
O dinheiro passa a vida a rodar. Sim. Portanto, o dinheiro não é de ninguém, é de quem eu tenho na altura. Mas antes de ser público foi privado. Isso não tem dúvida. Claro, com certeza. E antes de ser privado foi meu que paguei na loja. É o privado? Diz muito bem. Está bem. É o privado. O dinheiro, aliás, na realidade é mesmo todo público, porque é emitido por Estado. O dinheiro só existe porque existe Estado. Não existe dinheiro sem Estado. A minha questão não é essa. A minha questão é, por exemplo, a grande Lisboa e Porto foram duas cidades que foram... Há pessoas que criticam, e eu até faço parte das pessoas que fazem algumas das críticas da transformação das cidades em cartão postal. Sim. Mas não é isso que estamos aqui a discutir, porque o que eu estou a dizer é, essa transformação, se quiser, em cartão postal, foi feita grandemente pelo Estado. O Estado não é só o poder central, é também as autarquias. As autarquias, não, mas... Portanto, isso não discordo. Portanto, se há área, aliás, que eu acho estranho dizer-se que foram os privados, o alojamento local cresceu. O alojamento local não foi resultado do engenho, de repente, dos privados. O alojamento local cresceu porque, de repente, a cidade se tornou atrativa e as pessoas perceberam que havia ali um negócio. Mas vamos devagar. O que eu estava a dizer não é uma questão dos empresários dizer que o dinheiro é pouco. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte. Setores, ok? Setores. Sim. A agricultura, o comércio, a indústria, o turismo. Sim. O que eu estou a dizer é que nenhum governo especificamente disse eu vou apostar no turismo. É só isto que eu digo. Eu acho que houve engenho e arte dos empresários de turismo para que o turismo se tivesse desenvolvido mais que os outros setores. Dito isto, acho que não somos monoproduto, porque o turismo, como diz, não passa de 14% de responsabilidade. Acho que houve empresários que fizeram o que fizemos nos descobrimentos, fomos por esse mundo fora buscar os... E digo isto com alguma pena. Tivesse os outros setores crescido o mesmo que o turismo e nós éramos considerados os tigres asiáticos. Primeira nota. Segunda nota. Não tenho dúvida. Os outros setores não têm praia, sol, coisas que não fomos nós que criámos, já cá estavam. Temos pena. Pois, claro. Mas escolha, sim, claro, com certeza. Nós debatemos. Há países que têm petróleo, nós temos praias e nós sol. Temos sempre trade-off. Por exemplo, você sabe, todas as ajudas europeias que vieram, todas, no caso concreto, têm as zonas de convergência. E o turismo não posso fazer nada. Porque as minhas praias estão onde estão. As pessoas não querem ir para o interior fazer praia porque ela não existe. Então, exatamente, já agora, eu tinha isto aqui mais para o fim, mas vou-lhe fazer essa pergunta. Como é que se dispersa o turismo pelo país? Ou seja, eu acho que essa é, de todas as pessoas que eu falo da área, dizem que é uma das coisas que se tem que fazer rapidamente para aliviar zonas como Lisboa e Porto, onde o turismo, como sabe, tem alguns efeitos negativos que não são pequenos, e que o segredo não é atacar o turismo, é conseguir que ele se disperse mais pelo país. Tem alguma ideia de como é que isso se pode fazer ou não? Não, vamos lá ver. Como é que consegue que o interior, o Alentejo... Tem acontecido. Nós temos crescido bastante nas zonas do interior, centro, Alentejo, e temos crescido bastante fora da época alta. Até porque a época alta já não aguenta mais. Quer dizer, onde é que o crescimento do Algarve tem acontecido? Tem acontecido nas épocas dos shoulders, como se chama. O julho e agosto está completamente cheio e começamos a vender o março, o abril e o setembro. Ora bem, com atividades contra o Algarve, claramente o Golfo, ponto final, parágrafo. O Golfo não se joga em julho e agosto com o calor que está. Mas como é uma atividade que está a crescer muito, é uma atividade que nós temos que continuar a investir. Agora, repare, há zonas que... o norte é muito recente, em termos de histórico, não é? Sim. É muito recente. E é toda uma nova centralidade que existe. O Douro, o vinho do Porto, tudo isso tem estado a crescer. O turismo rural, nós hoje em dia temos... Eu que trabalho no turismo... O turismo rural é quase exclusivamente estrangeiros, não é? Do que eu consigo perceber. Muito. Eu consigo perceber porque cada vez que eu uso, costumam dizer que só há lá estrangeiros. Mas não, se usa muito, nós vemos coisas do outro mundo que a gente diz, não é possível. Por esse interior fora. Coisas totalmente por descobrir. Coisas do outro mundo, quer dizer, agora, muito poucas camas, não é? Portanto... Qual é o problema de Lisboa? Qual é o problema? Não, uma solução de Lisboa. Nós temos que arranjar novas centralidades para Lisboa. Aqui também, agora, é sempre difícil, não é? Porque já estamos muito segmentados em Lisboa, o Algarve, a Madeira, mas temos vindo a crescer muito. Quer o turismo rural, quer o Golfo, quer isso tudo tem vindo a crescer. E nós temos, de facto, nasceram coisas em Portugal, no interior, nos últimos anos, que não existiam. Verdadeiras atrações que hoje em dia conseguem receber milhares e milhares de turistas e que já são conhecidas. Consegue perceber, há bocado falou de atacarem o turismo, etc.
Eu acho que nestas coisas o pior de tudo é nós fazemos aqui uma trincheira onde há os contra o turismo, a favor do turismo. A minha pergunta é, consegue compreender que o turismo, por exemplo, em cidades como Lisboa e o Porto, a dada altura se transformou numa espécie de eucalipto? Ou seja, que a sua pressão, as cidades de Lisboa e Porto foram feitas antes de mais, as cidades existem antes de mais para as pessoas viverem nelas. Pois claro, ainda bem que as pessoas visitam, mas se as cidades ficam vazias, mesmo do ponto de vista turístico, tornam-se crescentemente desinteressantes. Se retirar o eucalipto que seca tudo à volta, eu estou de acordo. Vamos lá. Também, retira se quiser, mas consegue compreender que esta pressão a dada altura começou a tornar-se nociva para as cidades. Percebo. E há casos concretos, paradigmáticos, que então já a água entornou-se completamente. Barcelona, Veneza... Bem, em Lisboa pode sempre falar de Alfama, mas pronto. Mas aquele caso que eu estava a falar há bocado da cidade... Barcelona, nenhuma pessoa normal hoje quer viver em Barcelona, porque é uma cidade... Há aqui alguns custos que se pagam, claramente, mas a discussão que estava a ter com o jornalista era, mas hoje em dia as pessoas não podem viver no Chiado. E quando eu disse, primeiro ponto, não é agora, é que ninguém queria viver no Chiado, vamos ser honestos. O que era o Chiado há 40 anos, há 30 anos? Uma zona desertificada, perigosa. Tem toda a razão. Agora se começar a alargar um bocadinho mais a mancha para lá do Chiado e começar a ir para a zona do Príncipe Real, eu peço desculpa às pessoas do Porto ou de outras cidades que me estejam a ouvir que conhecem pior Lisboa, tenho a certeza que poderia dar exemplos iguais. No Porto, sim. A mancha começa a aumentar em zonas onde vivia pessoas. Eu posso dizer que numa zona onde vivi de Lisboa, eu já não vivo, sim, que a minha rua de repente, que era uma rua totalmente habitada, aliás com bastante diversificada, como há algumas zonas de Lisboa que eram com bastante diversidade social, porque foram zonas que foram em parte gentrificadas, mas estavam ali a meio, portanto tinha gente de várias classes sociais, de repente metade da rua eram alojamentos locais. E isto mata uma cidade, não é? Como você sabe? Como aliás sabe que as rendas aumentaram, os preços aumentaram e isto tornou-se insustentável. Fugir nos nomes, depois vai-me dizer assim, mas para isso é preciso haver transportes públicos, etc. Toda exagero. A maior parte das pessoas que vivem em Londres e em Paris vivem nos arredores, não vivem em Londres e em Paris. Mas eu acho que Londres não pode... Eu sei, mas eu acho que Londres, por exemplo, é um péssimo exemplo. É uma cidade que metade é fantasma. Uma parte do centro da cidade de Londres é uma cidade fantasma. E eu acho que a gente não quer viver em cidades assim. Sobretudo porque Lisboa não tem a população de Londres que justifique. Mas acha Londres uma cidade fantasma? Eu não acho. Para viver, eu não gostaria de viver no centro de Londres. Não, isso para viver só Portugal. Peço desculpa, não há outro país para viver. Está bem, mas o que eu estou a dizer esqueça o português. Eu acho que nós podemos... É impossível ter a qualidade de vida de aqui. Viver com aquele tempo... Agora, Londres é uma cidade cosmopolita, cheia de mundo, cheia de restaurantes, cheia de espetáculos, cheia de cultura, cheia de tudo. Quer dizer, eu aí não... Agora, as pessoas não vivem lá. Como em Paris também não vivem dos arredores. Eu compreendo que queira transformar as cidades numa espécie de... Não, mas olha que... As cidades não podem ser... As cidades morrem, porque essas cidades morrem. Repare que essa questão do alojamento local, que foi muito importante e para muitas famílias... Eu conheço uma pequena empresária de turismo que dizia que os turistas, a dada altura, em algumas zonas de Lisboa, se queixavam que só haviam turistas. Sim! E isso começa a ser um problema para o próprio turismo. São as 16 freguesias das 4.000 que temos. Pois, está bem. Mas olha, vou voltar. Eu estou a arranjar um esquema para empregar 400 mil pessoas e ter 18 mil milhões de receitas sem ter turistas. Ainda não encontrei. A Confederação de Turismo foi contra a taxa turística praticada na generalidade dos países com mais turismo. Na generalidade dos países desenvolvidos e mais ricos com mais turismo. Isso não é uma demonstração de indisponibilidade para contribuir para pagar as externalidades que o turismo inevitavelmente tem. Ou seja, o lixo dos turistas é recolhido, a manutenção tem que existir. Não acha que esta posição é uma posição também um bocadinho muito habitual em Portugal, onde nós não queremos dar a nossa parte, para além dos impostos que evidentemente pagam, como todas as outras empresas? A minha questão é, há aqui uma externalidade específica. Não acha que essa suposição não estava certa? Aliás, o tempo veio demonstrar que ela não estava certa. Qual é que não estava certa? É de ser contra a taxa turística. Não, vamos lá ver. As taxas e taxinhas. Há várias taxas. Chamadas. Para já, quer dizer, eu mando-lhe o caderno de encargos das taxas e taxinhas que o turismo paga, é uma coisa inacreditável. Não, eu acho que há uma coisa muito mais justa do que isso. Eu acho que este dinheiro, que poderá ser devido, é devido às autarquias, há uma questão que é uma realidade, que é esta.
Estamos a falar de Lisboa, podemos falar do Porto, outra qualquer. O aumento de turismo aumenta claramente a despesa da cidade, não tenho uma dúvida. Agora basta falar na polícia e no lixo, pronto. O lixo, por exemplo, tornou-se mesmo um problema difícil de gerir para a E a cidade não tem essa receita. Porquê? Porque a cidade, a autarquia, seja ela qual for, basicamente tem a receita da derrama, que é ineficiente. Estamos de acordo. É preciso aumentar a receita da autarquia. Estamos de acordo. Houve uma coisa que já se fez há muitos anos e é essa que eu defendo, que é compartilhar parte do IVA turístico. E assim para as autarquias. Porque há taxas. E, sobretudo, não regulamentadas. Na cidade A, há. Na cidade B, não há. Numa é €1, noutro é €2. O resultado prático, na realidade, quando olhamos para essas taxas, que não parecem ter tido qualquer efeito na procura, nenhum efeito, ninguém deixou de vir para Lisboa porque tinha de pagar, ou para o Porto. Isso não vamos saber. Eu também acho que não teve impacto, mas não vamos saber. Acho difícil, não é? E, no entanto, se olharmos, o único resultado foi os turistas deixaram cá dinheiro, provavelmente não deixariam. Ou seja, pagaram mais €1, eu não sei se está num euro ou se está €2 neste momento. Agora já está, lá está. Por dia. Então, mas tem que haver, eu acho que tem que haver uma... Quando a taxa foi posta... Não pode criar taxas turísticas em cidades que quase não têm turismo. Porque não, mas diferentes, se calhar não faz muito sentido. E repare, quando começou a taxa, por exemplo, em Lisboa era de €1, sim. E desde logo se fez, nem se chama o nome, um grupo em que esse euro seria analisado por um grupo onde estão as associações de turismo e que revertam para o turismo. Isso é uma situação que eu terei mais de acordo com outras cidades, como foi na altura ao Porto, que em vez de 1 era 2, a tarifa média do Porto eram €40, €2,40 são 5%. Sim. Cuidado. E que era completamente discricionário onde ia utilizar aquilo. Aquilo que nós não podemos, por definição... Não tem que ser obrigatoriamente gasto no turismo, pode ser gasto nas externalidades do turismo. Por exemplo, transportes públicos, porque os turistas utilizam transportes públicos. Mas nós já temos taxas a mais. Pá. Nós temos uma fadiga fiscal. Não, temos fadiga fiscal. Pá. Nós temos as taxas de impostos mais caras de todas. Eu também acho que tem salários, sabe que a maior parte dos trabalhadores acham que tem salários a menos. Pronto, isso depende sempre de quem recebe e de quem paga. Não, mas se calhar têm. Mas temos é que dar casos concretos. Se calhar deveríamos ter menos despesa do Estado, menos reforma do Estado. Pois, está bem. Não, mas é que eu digo. Eu digo. Pois, mas assim, o trabalhador ganha menos. E eu digo-lhe assim, sim senhora, estou de acordo consigo, vai fazer a sua própria empresa para ganhar mais. Eu sou a favor da iniciativa privada. Isso levava-nos a um enorme debate. Quando quiser. Mas discutir com um sportinguista é sempre um prazer. Desde logo. Essa parte concordamos. É uma parte, é logo um estatuto. Que balanço faz do contributo do alojamento local para o turismo? Não acha que contribuiu para a desregulação e massificação que se queria evitar? Há uma coisa que eu já agora digo, eu nunca fui nem crítico, nem deixei de ser crítico do alojamento local, mais uma vez depende sempre do impacto e da dimensão. Há uma coisa que o Presidente da Câmara de Lisboa dizia e que se confirmou, que o alojamento local tinha pelo menos uma vantagem em relação aos hotéis, facilmente reconvertível, ou seja, agora vem a crise, os hotéis aí estão e aí vão continuar, enquanto as pessoas estão a reconverter. Agora, teve também efeitos negativos, ou não? Um pequeno paralelo com o que disse há bocado das low cost, ok? Sim. O alojamento local, como sabe, existe há 1000 anos lá fora. Portanto, era inevitável chegar cá. Na realidade, também já existia cá de uma forma informal. Eu lembro-me dia de férias para casas no Algarve e ia para casas em férias. Era possível era um amigo, o primo, o tio. Mas isso era possível com meia dúzia delas, não com as milhares que se precisam. Era inevitável. Porquê? Porque há um cliente típico, quer dizer, há quem procure o Airbnb, ou aquele alojamento local, mas eu tenho aqui um hotel, mas eu não é isso que quero. É uma experiência diferente. Pronto, portanto era inevitável. O que é que nós como Confederação sempre o dissemos? Aliás, a ALEP, a Associação, faz parte aqui da Associação. Nós não somos contra nem a favor, não temos nada que ser contra ou a favor, não sou contra ou a favor, sou a favor de todas as situações que promovam o turismo em Portugal. A única coisa que o alojamento local tem que ter é que tem que ter o mesmo controle e pagar os mesmos impostos, os mesmos, que não são exatamente os mesmos, e ter que tem uma unidade hoteleira. É só isto. Porquê? Porque concorre com a unidade hoteleira. Não é porque concorre. Porque estando ligado ao turismo,
Se eu amanhã tiver um rebentamento de um esquentador no Hotel X, tem exatamente o mesmo impacto que no alojamento local Y, onde está um turista. E, portanto, eu tenho que ter esse controle para não podermos, nós como turismo, o universo total, ser prejudicados. É uma unidade que está ligada ao turismo, ao alojamento local, está a perceber? Portanto, tem que ter... ser tratada como uma unidade hoteleira. Como uma unidade hoteleira. Com as devidas, com as como é características evidente, tal, está identificada à porta. E acha que houve algum crescimento selvagem a dada altura? Eu acho que há sempre quando a procura é muito grande, mas depois tende a estabilizar. E tinha agora não vai estabilizar. Agora teve aquilo que disse, que é, e realmente aí o Presidente da Câmara de Lisboa teve sorte, porque o grande problema que ele tinha era o alojamento de Lisboa. Acabou. E conseguiu resolvê-lo. Sim, as crises não são oportunidades, mas às vezes têm sempre uma parte de más e não, parte... Mas é outro. É outra situação que lucra, não é aquela. Não é? Para terminar, acha que, tendo em conta o cenário que aqui vimos, que o aeroporto do Montijo ainda faz sentido? Todo. Porquê? Vou-lhe dizer uma coisa. Se não tivesse havido Covid, eu não sei o que ia acontecer este ano no aeroporto da Portela. Prevejo o pior. Porque de facto não está em overbooking, está para lá de overbooking. Ora bem, o que é que eu espero? O aeroporto do Montijo, o aeroporto da Portela, sem Covid, estamos a falar sem Covid, estava completamente entupido. Estávamos a recusar voos do Qatar, por exemplo, por falta de slots. Bom, o que é que aconteceu? Agora veio o Covid. A Ana sempre o disse, o aeroporto do Montijo demora, no mínimo, 3 anos a construir. Ora, nós todos já fizemos obras em casa e sabemos o que é uma obra de 3 anos. Se for feita em 5, é bom. Eu espero que em 5 anos, ou aliás, eu espero que em muito menos de 5 anos, o movimento de turismo retome o que estava a ser antes do Covid. E nesse sentido, nós precisamos do Montijo. Aliás, é de aproveitar, e tenho tido grandes conversas com o Ministro por causa disso, é de aproveitar esta altura em que o Montijo não é a primeira página dos jornais todos porque foi ultrapassado pelo Covid, para calmamente poder tentar resolver os impasses a que nós chegamos para não construir o Montijo. Não tenha dúvidas, o Montijo é fundamental. O que estava a acontecer este ano, eu nem sei o que é que seria. A confusão, o mau serviço, o problema, porque a Portela não tem mais capacidade. Nunca se esqueça, a primeira reunião do novo aeroporto da Portela, aliás, o Fernando Medina ficou de mandar essa ata que ainda não mandou, tem 60 anos. O novo aeroporto está a ser discutido há 60 anos. Não é possível. Muito obrigado por ter aceitado, mais uma vez, por ter aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Obrigado, eu. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.